Se você está vivendo um momento da vida em que você está se sentindo perdida, cansada de não conseguir encontrar um sentido na tua vida, se você está frustrada, ou se você tem tudo, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, Ana, mas eu conquistei tudo que eu queria, mas ainda assim parece que eu tenho um vazio, ainda assim parece que tem uma perda de propósito. Se você às vezes está se sentindo sozinha nessa caminhada, eu tenho certeza que esse é um conteúdo para você, porque a gente vai falar sobre a ferramenta mais poderosa para o teu autodesenvolvimento. E ela não está lá longe, ela está bem aqui, na história da sua vida. Você já percebeu que tem gente que mesmo em meio das maiores adversidades, ainda assim consegue encontrar a resposta para os seus problemas? Essas pessoas que parecem que estão sempre plenas, elas estão no lugar que eu chamo de centro da roda. São pessoas que, através do seu trabalho interno, através do seu autoconhecimento, conseguiram já entender o que faz elas saírem do centro. E quando elas percebem que estão saindo do centro, que estão se distanciando de quem elas realmente são, elas conseguem fazer o caminho de volta. A única maneira da gente conseguir essa paz, conseguir uma vida mais leve e feliz, é sabendo quem a gente é. E a ferramenta mais potente que te guia nesse caminho é a tua biografia, a tua história de vida. Entender o curso da tua vida, os marcos que te trouxeram até aqui, te ajudam a entender e a desenvolver essa tua maestria interna, para que você possa acessar a tua sabedoria, para que você possa aprender a ficar no centro da tua roda. Eu te acompanho nesse processo durante a mentoria Reencontro, mas aqui já vou te trazer algumas pinceladas do que você pode prestar atenção na tua vida para ir identificando certos padrões, certas dinâmicas, certos recados que teu eu está deixando para você. Olhar para a tua biografia, para a tua história de vida, não é ficar apegada ao passado. A maneira como a gente olha para a biografia, né, com esse olhar ou com essa intenção de autoconhecimento, é para entender os seus padrões, é para decifrar quais pegadas a tua individualidade está deixando na tua vida. Porque se a gente entende que somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena, a gente precisa aceitar ou precisa pensar no então por que certas coisas acontecem comigo? Por que tem certos padrões que se repetem? Por que certas situações voltam a acontecer? O que isso está querendo me ensinar? O que isso diz sobre o que eu vim fazer aqui? O que isso diz sobre o que eu vim aprender? A nossa biografia nos ajuda nesse autoconhecimento. E ela é um caminho para a nossa vida. Não é só para te ajudar a saber como você chegou aqui. Quando a gente faz esse processo, a gente entende o que te trouxe até aqui e a gente olha para o futuro. E aonde que eu quero chegar? Como é que isso vai me ajudar a chegar aonde eu quero ir? E a partir desse movimento, olha para o passado e constrói o futuro, você vai se tornando capitã do teu destino. Você vai assumindo esse teu poder pessoal. Se a gente não faz esse processo de olhar para a nossa história, chances são que você vai viver a vida que outros desenharam para você. Que você vai viver a tua vida como estrangeira da tua própria história. É preciso se conhecer para conseguir encontrar suas próprias respostas. E é preciso que você aprenda a fazer esse caminho de volta para você. Para que você pare, de ficar procurando a resposta lá fora para algo que você precisa encontrar dentro. E o caminho, apesar de não ser fácil de percorrer, ele é muito simples. É você olhar de uma forma sistemática para a tua história de vida. Você vai conseguir identificar as pegadas que a sua individualidade, que o seu eu vem deixando para você. Nessa história de vida, nessa tua biografia, tem a tua cartilha, um manual para a tua essência. E ela começa com a data, com a hora e que o lugar que você nasceu, seu mapa natal. Por isso também que a gente usa o mapa natal como um guia no reencontro. Mas não é só isso. Esse mapa natal é esse início do caminho. Mas a tua biografia, a tua história de vida, ela continua através das vivências e dos marcos que você vive, que você experimenta. Aí estão teus principais aprendizados, desafios, as ferramentas para lidar com os obstáculos, os teus tesouros, as tuas habilidades, as tuas dificuldades, aquilo que você vem aprender. E como que isso funciona?
Vamos imaginar assim, quando a gente olha uma planta, se você observar uma planta por tempo suficiente, você vai perceber, você começa a perceber quando ela precisa ser regada, quando ela precisa ser cuidada, ser colocada no sol, na sombra. Você vai entendendo as nuances dessa planta. A gente sabe que uma planta, tá? Se uma sementinha é colocada num bom solo, se ela recebe água suficiente, se ela recebe luz suficiente, ela vai desenvolver um caule. E desse caule vai surgir uma folha. Das folhas que surgirem, vão surgir flores e frutos. Esse desenvolvimento arquetípico de uma planta a gente entende. O que é importante no nosso caminho de autoconhecimento é entender também qual é o desenvolvimento arquetípico de uma biografia humana. Como a gente se torna humano? Essa percepção que a gente vai ganhando da planta quando a gente observa uma planta. Se você tem planta em casa, talvez você sinta isso também. Agora ela tá precisando de água. Aí eu tenho que tirar ela daqui da sombra, tenho que pôr um pouco no sol. Não, essa daqui tá com muito sol. Aí eu tenho que trocar a terra. A gente sabe, a gente aprende a saber. Agora, por que a gente consegue fazer isso com as plantas? A gente observa as plantas e a gente não observa a nossa própria vida. Quando a gente começa a conhecer o ciclo da nossa história, a gente começa a ter essas percepções do que então eu preciso. Quando eu conheço o fluxo e o ciclo da minha própria história, eu começo a entender quando eu preciso de água, quando eu preciso de sombra, quando eu estou precisando de sol. Porque se a gente não faz isso, pode ser que você esteja buscando água quando na verdade o que você precisava era sombra. Pode ser que você esteja achando que a tua terra está sem nutrientes quando na verdade está com água demais. Então, observar essa tua história vai te trazer muitos insights sobre tudo o que você precisa e sobre essa essência que você veio trazer para a Terra. Se eu te perguntar, por exemplo, o que aconteceu na tua vida quando você tinha 9 anos? Será que você vai lembrar? Muito provavelmente, não. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito de pensar a respeito da nossa própria história. E aqui, esse pensar, não é aquele pensar de ficar remoendo trauma, de ficar revivendo coisas difíceis, não. É desse olhar objetivo para tentar enxergar esse movimento da tua história. É um olhar que ele está um pouco mais distanciado, ele é um olhar de observador. Quando foi a última vez, por exemplo, que você sentou e fez uma retrospectiva da tua vida? O que é interessante a gente perceber é que, da mesma forma que o desenvolvimento de uma planta não é aleatório, o desenvolvimento da nossa biografia também não. Existe um padrão arquetípico para esse desenvolvimento, uma linha mestre que nos conduz por essa jornada do viver. E aí, quando você entende isso, você começa a ver como uma coisa conecta com a outra. E você começa a reconhecer o que realmente você precisa agora, para você ser quem você veio ser. A gente chegou num momento da humanidade que não adianta mais ficar buscando a resposta fora, através de gurus, de centros coletivos de conhecimento. É muito louco, né, isso, gente? O quanto de processos de autoconhecimento e conexão interna que estão embasados, desenhados na crença e na prática de que existe uma pessoa externa a você, um guru, um mestre, um padre, um professor, que tem a autoridade espiritual que você deveria desenvolver, na verdade, dentro de você. Ou seja, você vai lá, se inscreve num trabalho de autoconhecimento, de conexão, um retiro, sei lá eu o quê, mas no fundo, ao invés de desenvolver a capacidade de olhar dentro de você, você está só se mantendo no lugar de receber esse conhecimento de alguém, colocando o teu poder pessoal e o desenvolvimento da tua espiritualidade numa outra pessoa, querendo que esse guru, que esse padre, que esse psicólogo, que esse mentor te diga o que fazer. Não, gente, não é mais assim. Inclusive o Rudolf Steiner, que é quem trouxe a antroposofia pra gente, esse estudo da biografia humana, ele chama esse momento que a gente está vivendo de alma da consciência. O que a gente precisa na alma da consciência? A gente precisa desenvolver essa capacidade de encontrar em nós as respostas, através do nosso desenvolvimento, sem depender de alguém externo para isso. Se tornar, que eu falo muito, soberanas de nós mesmas. É através desse conhecimento, olhando para a tua história, para a história da tua vida, que você consegue chegar nesse qual é essa minha essência. Você consegue chegar nas tuas respostas. E através desse conhecimento que você também consegue saber o que você precisa, para que você se mantenha no centro da roda e para que você consiga achar as respostas dentro de você. Então, esse que a gente chama, né, desse desenho arquetípico da biografia, esse estudo da biografia humana, ele divide a nossa vida em fases de 7 anos, que a gente chama de setênios. Então, a cada 7 anos, você vivencia uma nova fase
que tem um propósito, um objetivo, que te ajuda, né, a desenvolver uma parte de quem você veio ser. E cada fase tem também uma crise. O que é a crise? A crise é algo que nos tira da zona de conforto. Não é ruim a crise. A crise ela só nos coloca no limite de nós mesmas, na fronteira. E para passar por essa crise, a gente precisa expandir. A gente precisa aprender a crescer para transpor essa fronteira em nós. E cada crise, né, que se apresenta em cada fase vai nos ajudar a desenvolver uma habilidade para a próxima fase. Então, quando você enxerga esse desenho da biografia, você consegue entender como que o que você vivenciou lá nos 9 anos está trazendo frutos ou obstáculos agora para a tua fase de 28 a 35 anos, por exemplo. Você vai entendendo como cada fase, cada crise, cada marco do teu desenvolvimento é um tijolinho na construção de quem você veio ser, na construção do caminho para o teu pote de ouro, para a tua essência maior. Agora, você já imaginou como seria viver a tua vida sabendo quem você realmente é? Sabendo o que você veio fazer? Sabendo o que você precisa desenvolver em qual momento da tua vida? Se você precisa de água, de sombra, de luz, de terra nova. Já pensou como é conseguir tomar decisões baseadas no que de fato você acredita? No que de fato você quer? Já imaginou quão autêntica podia ser a tua vida? Quão mais leve quando você começa a enxergar e encontrar as respostas dentro de você? Isso, gente, você pode conseguir através desse processo de autoconhecimento e através da tua história de vida. Se você está pronta para dar esse passo com o meu acompanhamento, eu tenho uma mentoria de 2 meses que chama Reencontro, onde a gente começa pela biografia, mas a gente desenvolve e entende várias outras dinâmicas arquetípicas. O Reencontro é uma mentoria para você aprender a escutar e dialogar com a vida. Mas se você ainda não está pronta para esse nível de profundidade, eu tenho um curso que chama Mapa do Caminho. Um curso digital, bem facinho, rápido, barateza, para que você conheça essas fases. Inclusive com exercícios para o teu desenvolvimento, para o teu trabalho biográfico. Para que você entenda melhor quais são esses padrões, para que você consiga começar a enxergar essas dinâmicas em você. Eu vou deixar o link para a compra desse curso aqui. Em seguida, aqui antes de terminar esse episódio, eu vou colocar para você a aula sobre o olhar macro da biografia, que já vai também te dar uma boa ideia de como essa biografia arquetípica se desenvolve, para que você possa começar a refletir sobre a sua história de vida e já reconhecer certos padrões na tua biografia. Eu espero você, então, no próximo episódio. Espero que você goste dessa aula presente que eu estou dando aqui.